Nós vamos dar continuidade ao Evangelho de João, daquilo que nós vemos conversando na palavra do Senhor. A partir do verso 1 até o verso 11, e assim diz a santa palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós te louvamos por esta santa palavra, pelo registro fiel que João fez daquilo que ele viu e ouviu, do ministério tão profícuo de seu Filho, ó Deus, sobre a face da terra, sobre este episódio com esta mulher, com aqueles líderes, de onde o Senhor Jesus nos ensinou, nos ensina, nos desafia, ó Deus, muito nesta manhã. Que Teu Espírito Santo nos conduza àquilo que viemos aqui buscar, que a Tua palavra santa fala ao nosso coração. Por isso, Deus, limpa o nosso coração, perdoa os nossos pecados, ó Deus, que a nossa mente, o nosso coração possa estar atento à Tua voz nesta manhã. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Depois da grande festa que Jesus, aproveitando-se de um tempo muito oportuno, esteve presente, chegando já do meio para o final, sendo Jesus a grande surpresa ali na festa. Na verdade, todos aguardavam no início, Jesus chegou no final da festa, surpreendendo a todos, e ali ele chama a atenção para si, dizendo: olha, quem tem sede, venha a mim e beba. E ali está um confronto com os líderes, e o texto termina do capítulo 7, diz que depois daquele momento ali, Jesus estava em Jerusalém, depois daquele momento, cada um foi para a sua casa. E Jesus, como de costume, nós vamos ver em todos os evangelhos isso, Jesus praticamente ele se acampa no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um monte de frente com Jerusalém, né? Há um pequeno vale, embaixo está o Getsêmani e de frente está Jerusalém. Em torno de uns 1000 metros é a distância que Jesus fica da cidade. Dali ele sobe
e desce ministerialmente falando. Então, a partir do capítulo 7, Jesus praticamente gasta a maior parte do seu tempo agora em Jerusalém, onde ele vai agora despertar o seu ministério. O único milagre que Jesus havia feito em Jerusalém foi a cura daquele paralítico ali junto ao poço. Na verdade, há muito enfrentamento agora. Enfrentamento. Jesus está enfrentando a obstinação dos corações, homens que estão andando e estão atrás de uma presa fácil, líderes em pecado, a nação corrompida, e o Senhor Jesus está denunciando o pecado da nação. Então, a partir dali, o Senhor Jesus dá início praticamente a um ministério rabínico de ensino, de boas novas ao povo, e dentro de Jerusalém, agora aproveitando essa porta que abriu, porque na festa Jesus chamou a atenção, a cidade se moveu em torno daquele que diz que quem tem sede tem que ir a ele para beber. Ele passa agora a visitar mais a cidade para ensinar. Então, ele utiliza-se aí de uma estrutura que já existia ali. Versículo 1, se você acompanhar, diz que ele, estando do monte, versículo 2, diz que ele vai ao templo. Na verdade, não é o templo como é este aqui. O ensino acontece por lá de fora. Há o pátio dos gentios, o pátio das autoridades judaicas, sacerdotes, e o pátio das mulheres. Na verdade, elas nem permaneciam ali, era apenas um lugar de trânsito delas, que quando vinham trazer alguma oferta, algum sacrifício, aí durante o ano. E é interessante que o menino que na infância subiu a Jerusalém e visitou o templo para aprender, agora é o mestre que ensina. E diz o texto, no versículo 2, que todo o povo ia ter com ele, se amontoando à sua volta, e diz que assentado ele ensinava. Deu para você entender que o capítulo 7 foi um chamariz de Jesus para a atenção do povo, e que agora as pessoas querem ouvir Jesus? Aquele que entrou no tempo mais oportuno, e ele abriu a cortina de Jerusalém para que agora ele pudesse estar no palco principal e a atenção e os olhos estivessem todos nele. Desta forma, ficaria também complicado para as autoridades judaicas separarem Jesus e já puni-lo com morte. Teriam que engoli-lo e ouvi-lo por muitos dias. É o que se passa a acontecer agora nos textos seguintes. E numa dessas aulas que Jesus está lhe dando, ela é interrompida com a chegada de alguns líderes religiosos da época, os escribas aqui, que eram os fiéis intérpretes da lei mosaica, eram os conhecedores do texto bíblico, eram os mestres do ensino, e os fariseus, que foi uma seita que surgiu após o exílio babilônico, e que, além de observação da lei, se acrescentaram muitos costumes, uma cultura de ritos no meio do povo, inclusive como lavar as mãos. Então, eles eram bem observadores, bem legalistas, preocupados com isso, como uma forma de expressar a piedade. E Jesus muitas vezes confrontou os fariseus, porque eles praticamente fermentavam o povo, criavam uma cultura onde eles estavam, com seus costumes. Então, diz que eles tinham uma observação ritualística de muitas coisas, diz que eles davam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, a hortinha que tinha em casa, eles contavam as folhas. Olha, 1, 2, 3, 9, 10 é do Senhor. Até isso. Mas eles esqueciam dos preceitos mais importantes da lei, a misericórdia, a justiça, o amor, era negligenciado do povo. Então, esses líderes, eles tinham uma cara de piedade, mas a realidade era outra. E diz que esses líderes interromperam aquela aula, conduzindo uma mulher em flagrante adultério. Provavelmente, eles estavam enfurecidos porque Jesus ia ganhando notoriedade. Os mestres do ensino que deveriam ser procurados para as orientações,
para a direção do povo. Agora, de repente, chega um rabino, um rabino que não tem formação rabínica, que não passou pelas escolas, que não veio de uma família nobre, que, na verdade, de uma linhagem de carpinteiro, entra na cidade e, com autoridade, desperta a multidão. Chama a atenção para si. Então, eles estão frustrados com a incapacidade que eles tinham de apanhar Jesus, porque havia um aglomerado de gente, ficou complicado. As coisas, quando acontecem debaixo da luz, é diferente daquelas que acontecem nas sombras, nas trevas, quando as pessoas não podem perceber. Eu vinha conversando com a minha esposa no carro, agora ficou tão difícil de uma punição na rua, porque toda hora tem alguém filmando. Qualquer coisa que acontece se torna público. Assim também era, o Senhor Jesus colocou as câmeras de vigilância todas em cima dele, o povo, que estava faminto, e diz que esses homens querem embaraçar Jesus, trazem uma mulher pega em adultério. E eles utilizam-se de um texto do Antigo Testamento, que está lá em Deuteronômio. Vou pedir, quem está aí, quem é a voz escondida, por favor, coloca no capítulo 22, verso 23 e 24. Deuteronômio, você pode abrir também aí, capítulo 22, verso 23 e 24. Vamos ler juntos? Vamos lá? Se houver moça virgem, coloca no 22, por favor, também. Verso 22. Vamos lá? Se um homem... Bom, a punição era para os dois. A punição era para o homem e para a mulher que fosse pego em adultério. Se era para cumprir a lei, nós não podemos ser seletistas na lei. Nós precisamos cumprir toda a lei, para todo mundo. Nós não podemos tratar a lei de maneira particular para uns e diferente para outros. A pena de apedrejamento que eles queriam aplicar aqui, ela tinha pelo menos dois propósitos. Primeiro, colocar Jesus em xeque, no sentido de que, se ele autorizasse a aplicação da lei, não havia nele compaixão alguma. Não havia nele um coração perdoador. Não havia nele misericórdia. Que rabino é este? O segundo propósito é que, se Jesus não condenasse a mulher, então o primeiro, ele seria fundamentalista. Mas o segundo, se ele não condenasse a mulher, ele passava a ser encarado como um liberal e transgressor da lei. Então, o propósito era publicamente expor Jesus, maquinados ali pelo mal, expor Jesus publicamente, para que ele ficasse num beco sem saída. O problema é que eles estavam se encontrando com o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a sabedoria em pessoa. Cadê o homem que adulterou com esta mulher? Interessante que a lei só servia para ela. Amados, uma lição nós aprendemos aqui. Temos a tendência de sermos parcialistas na aplicação da lei. Aplicamos
a misericórdia em nós e a justiça no outro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, o texto da ceia do Senhor, capítulo 11, ele diz que se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O ato de julgamento é conosco. No outro nós aplicamos a misericórdia. Em nós nos aplicamos a justiça, a baliza, a trena. Nós equilibramos a nossa vida com a lei de Deus e aplicamos a misericórdia no outro, a tolerância no outro. Ser benigno, misericordioso e compassivo para com o outro. Se os líderes aqui estivessem realmente preocupados com a guarda da lei, eles teriam trazido também um homem. E possivelmente era um deles. Na verdade, os líderes procuravam um pretexto para acusar, um álibi para armar uma cilada para o Senhor Jesus. Diz o texto, versículo 6, você pode ir acompanhando no texto aí. E diziam isto, eles tentando para terem que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão. Não sabemos o que Jesus estava escrevendo, mas eu fiquei pensando nos 7 pecados capitais. O Senhor Jesus escrevendo ali. Cobiça, sabe? Foi dando nome para os pecados. Escreveu vários títulos. Até então ninguém estava entendendo, mas havia ali um outdoor, algo escrito, o Senhor Jesus escrevendo, em letras garrafais, e a multidão está vendo. Os líderes estão vendo. De maneira que era capaz de revelar qualquer coração, qualquer prática, tudo aquilo que os homens estavam encobrindo, Jesus estava descortinando ali. Se é para exercer julgamento, então precisa fazer direito. Olha o versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus ainda estava escrevendo no chão. Então Jesus se levantou e lhes disse: aqueles dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Então Jesus devolveu aos acusadores a acusação. O Senhor Jesus é o atormentador dos atormentadores. A Bíblia diz que quando aqueles demônios se manifestaram na vida do gadareno, e eles viram a presença de Jesus, a questão deles é: por que vem nos atormentar tão cedo? A presença de Jesus para o mundo sombrio causa terror. Os acusadores daquela mulher foram acusados. Jesus colocou esses homens no bolso, literalmente. O importante nesta vida não é ter as melhores respostas, mas as melhores perguntas. As melhores colocações. Chegar na hora exata. Ele acessou a ficha policial de cada um deles. E agora aquilo que ele escrevia no chão tinha sentido. Será que tem algum adúltero aqui? Será que tem alguém que mentiu? Será que tem algum glutão aqui? Aquele que não tiver nenhum desses pecados, ele deve ter cercado todos eles ali, com o escrito no chão. Pode jogar pedra. Você não pode ter nem um pecado. Deus expôs aqueles homens, o Senhor Jesus expôs aqueles homens às suas próprias consciências. Amados, nós temos facilidade de julgar externamente. Mas o nosso Deus é o Deus que tudo vê, que sonda, que conhece os corações e a mente, as práticas, conhece o que Natanael fazia debaixo de uma árvore, o que ninguém viu, ele viu. Diz o texto que quando ele confrontou Natanael: eu te vi debaixo da figueira. O homem ficou sem chão.
Mas Ele conhece não apenas o que Ele fez, Ele conhece quem Ele é. Ele conhece cada pensamento nosso. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem nunca pecou tem o direito de julgar. E neste caso, só havia um ali. O rabino que estava diante deles. Só Jesus podia julgar. Só Ele podia usar ali o martelo condenatório. Olha o versículo 8. Diz que, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Eu estou imaginando que continuou dando mais nomes. Lembrou de mais alguma coisa. A lista era longa. Talvez nesta lista encontre algo que eu e você estão precisando hoje, no nome de Jesus, apagar daquele chão. Sabe, daquela lista. Algo que nos condena. A nossa consciência. E o Espírito Santo, nesta manhã, quer trabalhar a sua consciência. Aquela oração que está no Salmo 139. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amados, iniquidade é aquilo que a gente acostumou com ela. É a prática que nós já justificamos, mas é uma prática pecaminosa. É aquilo que nós estamos fazendo e fazendo e fazendo, e já se tornou cultura. Tem gente que fala tanto palavrão que ele não consegue conversar sem palavrão. Ficou normal. Ele se tornou iníquo. O que é o iníquo? É o que pratica iniquidade e não percebe mais, porque ele está cego. Ele tem que fazer a oração do Salmo 139, do Deus que conhece, que vê, que sabe da sua substância, quando não existia nada. Nós vamos aculturando com os pecados. A gente vai acostumando com eles. E a gente já passa a não ver mais aquilo. Como pecado. Amados, quando nós temos um painel todo poluído, sujo, cheio de manchas, a gente não consegue discernir as coisas ali. Mas quando o painel é totalmente alvo, branco, limpo, um pingo, é sujeira. Quando a gente entra numa casa, que vai criando uma cultura de sujeira, de imundícia, que vai trazendo as coisas da rua para casa, e guarda, um dia eu vou aproveitar isso, outro dia eu vou aproveitar aquilo, sabe? Vai guardando resto de trapo, resto de lata, resto daquilo. Aquilo vai se tornando a casa. Já não se limpa o chão como limpava antigamente, porque a sujeira se confunde. Não há asepsia necessária mais. Inclusive o seu organismo vai acostumando com aquelas bactérias, com os fungos, com as contaminações, ele vai reagindo de maneira a se acostumar. Para você não faz mal mais, ou você acha que não faz mal. Criou anticorpos do pecado. Mas se chegar alguém que está acostumado com limpeza, com higiene, com ambiente arejado, 5 minutos da rinite, ataca as alergias todas, em pouco tempo o sujeito está com pneumonia e morre. Presta atenção. O pecado, ele vai sujando. Daqui a pouquinho nós estamos imundos e nós achamos que não estamos sujos. Mas se alguém limpo entra ali. Quando nós também santificamos a nossa vida, quando nós vamos vencendo os nossos pecados, nos tornando cada vez mais crentes, cada vez mais santos, cada vez mais limpos diante do Senhor. Quando nós entramos num ambiente sujo, nós não suportamos mais. O palavrão incomoda. A prática errada nos incomoda. O pensamento liberal nos incomoda. O pensamento fundamentalista nos incomoda. A falta de misericórdia nos incomoda. Porque nós estamos tornando parecido com Jesus. Amém?
Aí as coisas passam a nos incomodar. Quando o mundo não nos incomoda, a prática do pecado não nos incomoda, é porque nós nos tornamos iníquos, já fomos ganhos pelo mundo. Estamos imundos, sujos, poluídos. E muitas vezes, para nos justificar, nós poluímos o outro. Julgamos, condenamos. É uma estratégia, tirar a luz diante de você, porque a luz revela o que tem de poluído, de sujo. E você joga no outro. Você sabe qual que é a diferença entre dois pecadores? Em que lugar a luz está. Se você joga a luz sobre o outro pecador, quem é o pecador? O outro. Mas se você joga sobre você, de repente você passa a ver o quão poluído você está, o quão carente da graça, da misericórdia, da lavagem do Espírito, da purificação. Porque agora a luz está sobre você. Não importa como se justifique diante de Jesus. Não importa as justificativas. Ele é o sol da justiça e diante dele as trevas são expostas. Quem foi para aquele dia interromper a boa aula daquele rabino naquela manhã, querendo condenar alguém, voltou para casa debaixo do sol da justiça, tendo que pedir perdão para o filho, pedir perdão para a esposa, ter que pagar as contas, ter que limpar a boca, ter que limpar o coração, porque aquele monte de pedras não ficou em cima daquela mulher, louvado seja Deus, ficou em cima de alguém, foi de quem levou ela ali. Voltaram condenados. O nosso tema nesta manhã é confrontando pecados, aliviando pecadores. Mas muitos desses homens que saíram condenados podem ter saído limpos também, como aquela mulher. Do lado dela ficou um monte de pedra, não sobre ela. Não sobre ela. O Senhor Jesus podia pegar cada pedra daquela e, treinar, tira a distância nela, porque ela era pecadora. Provérbios 28, 13 diz o seguinte, coloca para nós, por favor, meu irmão. Provérbios 28, 13. Vamos juntos? O que encobre jamais prosperará. Nossa vida muda como a gente sai daqui hoje, meus irmãos. Como é que nós vamos sair daqui hoje? O que encobre as suas transgressões jamais, nunca, 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 nunca vai prosperar. Mas o que confessa, que abandona, alcança misericórdia. Provérbios 28, 13 nos dá o remédio e o veneno. Precisamos decidir qual vamos tomar. Isso vai mudar a nossa história. Verso 9. Jesus muda o foco para a graça. Se vinha juízo infamatório, se havia condenação para aquela mulher, Jesus resolve estender graça. Mas disse, mas ouvindo eles a resposta e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um. A começar pelos mais velhos. Eu brinco com o Sr. Zé de Almeida que ele é o homem mais pecador do conselho. Tem 90 anos que esse homem está pecando, gente. 90 anos pecando. Haja graça.
Nosso irmão Cleiton, acho que está em segundo lugar, junto com o José Carlos aí. O menos pecador do conselho é o presbítero Leonardo. E poderá ser o menos pecador a vida inteira, é só santificar da agora para diante, né? Não errar mais. Diz que os mais velhos aqui foram deixando as primeiras pedras. O sujeito imaginando as besteiras que fez da vida, as coisas que foram aculturando nas suas práticas. Líderes importantes aqui foram tudo deixando as pedrinhas. Você imagina como é que o povo fez? Se o chefe da sinagoga deixou a pedra, o povo foi se retirando, gente. Cada um acusado pela própria consciência. Então Jesus, ele desviou o foco, desviou a atenção de si mesmo, desviou a atenção da mulher e colocou a atenção nos acusadores, colocou a luz sobre eles. Falou, olha como é que vocês estão. Amado, antes de você julgar alguém, vá para o espelho, peça para o Espírito Santo te mostrar. E peça para ele também coragem para você limpar. Muitos de nós já não penteiam o cabelo mais de frente do espelho, porque tem dificuldade de se encarar. O melhor espelho do crente é a palavra. Ela é lâmpada, ela é luz. A luz da palavra nós somos confrontados. Jesus tocou e subjugou aquela consciência daquela quadrilha de acusadores. E você sabe o que significa a palavra acusadores aqui? Porque Jesus pergunta, cadê os teus acusadores? A raiz é diabolos. Cadê os seus demônios, seus diabos? É isso aí. Cadê os seus acusadores? Porque a Bíblia diz que desde o princípio é isso que ele faz. E se tornam filhos dele, os que também seguem acusando as pessoas. Cadê os teus acusadores? O acusador é denominado assim. Jesus não é o nosso acusador, louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado. Nosso advogado. Mas ele é o acusador de Satanás. Porque ele é o sol da justiça. E tudo que é sujo diante dele vai aparecer. E ele não pode com o Senhor Jesus. As palavras de Jesus começou a efetuar uma grande obra aqui. Os mais velhos vão indo embora. A experiência longa de pecado. Motivos para autoacusação não faltavam. Como é que vão participar da ceia no domingo do jeito que eles estavam? Com a vida suja. A vida suja. Verso 10, erguendo Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os seus demônios? Seus acusadores? Ninguém te condenou? Só restou a mulher e Jesus. Nem a multidão ficou, de repente, aquele lugar se tornou um quarto secreto. Se tornou um lugar, um confessionário, um lugar da terapia do céu. Cadê o povo? Cadê a multidão? Quem fosse construir alguma coisa por perto, as pedras já estavam ali. Um monte de pedras. Um monte de pedras. Mas ninguém com a pedra na mão. Ali estava a pecadora sendo amada por Jesus. Ele que poderia ter atirado a pedra, ele não era pecador. Mas a preocupação de Jesus não é atirar a última pedra, mas é reabilitar o pecador. A Bíblia diz que Jesus não desistiu de Pedro.
apesar das burrices de Pedro, também não desistiu de nós, apesar da multidão dos nossos pecados. Apesar da multidão dos nossos pecados. Cadê os teus acusadores? Jesus não estava apenas querendo cumprir a lei para punir, mas Ele queria usar a misericórdia para restaurar. Isso não exclui a vara. É o Deus que bate, porque inclusive ela foi acusada nesse texto. Ela era pecadora. Mas o Senhor Jesus vai fazer um trato com esta mulher. Responde o versículo 11, ela responde assim: ninguém, Senhor. Cadê teus acusadores? Ninguém, Senhor. Jesus disse assim: nem eu, tampouco te condeno. Não condenar aqui não significa que não era grave. Não significa que ela não merecia punição. Não significa que não era necessário reparação. Não significa que Jesus estava se mostrando demasiadamente compassivo ou liberal. Porque há uma ordem. Não é só dizer assim: não te condeno. Continua fazendo o que você está fazendo, filha. Porque esse é o pensamento liberal. Como se Deus deu corda no mundo, foi embora, não se importa com o que você está fazendo. Ele se importa. O pecado ofende a santidade de Deus. E Deus não aceita o pecado. Mas Ele espera assim: vai e seja uma mulher diferente agora. Não peques mais. O Senhor Jesus não disse para ela assim: olha, se você quiser. Ela sai com uma ordem. Uma ordem de transformação. Diante da palavra de Deus, meus irmãos, nós ou somos curados ou condenados. Não tem outro caminho. Ela lança luz. Se você não se limpa, você já escolheu a consequência da palavra. O que sonda o coração conhecia o arrependimento do coração da mulher. Ele aplica graça, mas ele aplica direção. Vai e não peques mais. Advertência para o futuro dela. Quer ter um futuro brilhante? O que encobre as suas transgressões não prospera, filha. Mas se você confessar, se você abandonar, se você tornar-se uma mulher santa, um homem santo, você vai alcançar a misericórdia de Deus. Você vai poder fazer oração dizendo assim: olha, certamente a misericórdia do Senhor me alcançará. A misericórdia alcança coração quebrantado, compungido e contrito, arrependido, que quer se limpar, que quer tornar-se santo, que não aceita a vida de pecado. Fundamentalismo e liberalismo não cabem no céu. Eu quero concluir com algumas aplicações. Primeiro, ninguém está acima da lei de Deus. Ninguém. Ninguém. Excesso punitivo, fundamentalismo, senso de condenação, falta de misericórdia, desagrada a Deus. Querer ficar procurando pecador em todo lugar, radar, colocar a luz só no outro. Eu quero dizer para você que todos nós estamos debaixo do sol da justiça, do Deus que tudo vê. Não podemos ser parcialistas, querer aplicar metade, uma parte. É só a mulher, é só o homem, é só essa classe, é só aquela outra. Se nós queremos ser bíblicos, a luz da justiça, o sol da justiça tem que estar sobre todos. Ninguém está acima da lei. Segundo, ninguém pode ficar aquém da lei de Deus. Ninguém. Não se engane achando que Deus aceita os liberais. Ele os odeia assim como odeia os fundamentalistas. Do mesmo jeito. Seja os parcialistas, ou seja aqueles que acham que o mundo é paz e amor e tudo bem. A Bíblia diz que Ele veio trazer espada, justiça. Ele não aceita.
Os que ficam escorados numa falsa sensação da misericórdia de Deus e não procuram se limpar, justificando suas práticas. Deus não aceita. Ele é o Deus que conhece, que sabe, que vê cada atitude. E como reto juiz vai julgar. Vai julgar. Terceiro, se aproprie nesta manhã da graça e da misericórdia de Deus. Nós chegamos diante de Jesus acusado pelos homens. Chegamos diante de Jesus acusados pelo diabo, nosso acusador. Chegamos diante de Jesus acusados pela nossa própria consciência. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Então Ele vai ter que tirar você de rota, de colisão com Deus. Quem está no pecado vai se colidir com Jesus um dia, mas não como advogado, como reto juiz. Tem que sair de rota de colisão com Ele. Sabe por quê? Somos uma pedrinha tão pequena e veio um universo ao nosso encontro. Impossível resistir à sua ação. Mas se nós arrependemos dos nossos pecados, a Bíblia diz que nós saímos perdoados, restaurados, ordenados para ter uma vida diferente. Lá em João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, é condicional. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de quê? De toda injustiça. Não é de uma, de outra, toda. Qual é o pecado que Deus não pode limpar? O que não for confessado. Preste atenção nisso. Tem que dar nome aos bois. Dê nome aos seus pecados. O pecado que Deus não pode limpar, obrigado, presbítero, é aquele que não for confessado. Porque se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Mas não é confessar e não mudar. A confissão, ela anda na mesma via do arrependimento. Arrependimento é mudança de rota. É abandonar a velha estrada, a velha vida, a velha prática. Eu quero desafiar você nesta manhã a colocar sua vida diante de Deus, daquele que vê. E nesta manhã, Ele quer te perguntar: cadê teus acusadores, minha filha? Cadê os teus acusadores? Ele também quer ouvir de você: não tem ninguém, Senhor. Está só nós dois agora. Você e o Pai. Ele também quer dizer para você: eu também não vou te condenar. Mas vai para uma nova vida hoje. Vira crente. Muda de vida. Não julgue as outras pessoas. Não se justifique. Confesse. O melhor tribunal que nós temos é esse hoje, da confissão, do arrependimento. Porque quem limpa seu coração hoje não vai permanecer perante o tribunal de Deus. Porque aquele que chegar até lá será para ser condenado. Hoje é o tempo da graça. Quero convidar você a ter pelo menos uns 3 minutos de oração. Não conheço o seu coração. Mas em nome de Deus, em nome de Jesus, esta manhã eu vim aqui com um propósito do alto. Despertar você para uma nova vida com Cristo. Não vim te condenar. Não sou o teu acusador. Mas talvez a tua consciência te condena nesta manhã. Talvez o mundo esteja te condenando. Satanás está te acusando. Não deixe Jesus te acusar. Confesse. Baixe sua fronte.
Vamos ter esse tempo de oração, pedindo que Deus limpe o nosso coração nesta manhã. Eu sou tão pecador quanto você. Eu preciso do mesmo tanto da misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua graça e tua misericórdia, tua compaixão para conosco. Obrigado por tua palavra e pelo teu Espírito. A palavra que nos desafia e pelo teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não nos deixe voltar para casa condenados, ó Deus. Nem pela nossa consciência, nem pelo homem, muito menos pelo nosso acusador. Restaura a nossa comunhão com o Senhor. Limpa o nosso coração, nossa mente. Purifica-nos. Traz paz ao nosso coração, ó Deus, no nome de Jesus. É o que nós oramos. Amém. Nosso coral vai nos conduzir em 2 hinos neste momento.
Os presbíteros, por favor, venham à mesa nos auxiliar.